A caminho do Catar. Dinamarca. Vem aí a Dinamarca, Vinícius Gris. Vamos lá, Lê, falar desse time que se você não marcar, é a Dinamarca. É isso mesmo. Essa é boa, essa é nova também. Boa. Ou então a gloriosa Dinamáquina, né? De 89. Qual foi a Dinamáquina? A de 86? A de 86. Ou a de 92? A de 92 é que ganhou, né? A de 86 ganhou os Oi? 3 primeiros jogos, os 3 jogos da primeira fase, aí começaram a chamar de Dinamáquina, tomou de 5-1 da Espanha nas oitavas e foi eliminado. Mas aí esse time não, né? A continuação desse trabalho ganhou a Euro de 92, né? Sim, mas só ganhou a Euro também porque a Iugoslávia não pôde jogar a Eurocopa Ela convidada por causa foi da lá guerra e ela sapecou. foi Peter convidada. Schmeichel. Foi lá e sapecou. O goleiro histórico da Dinamarca. Exatamente. Vamos falar da Dinamarca então, que está indo para sua 6ª participação na Copa do Mundo. Não é um país com larga participação em Copas do Mundo e teve aí a sua grande participação em 1998 na Copa da França, quando chegou à fase quartas de final. Foi 3 vezes também para as oitavas de final, uma delas essa da Dinamáquina que a gente citou aí de 1986 e só uma vez caiu na primeira fase, que foi em 2010. Na principal campanha, em 98, ela foi vice-líder no grupo C, ficou com uma vitória, um empate e uma derrota. Ela estava no grupo da França. Aliás, tem uma curiosidade legal que os 2 títulos da França na Copa do Mundo até hoje, ela estava no grupo da Dinamarca. Você tá dando spoiler, pô, E de esse amanhã. ano ela está de novo no grupo da Dinamarca. Então, em 98, ela ficou atrás da França, ficou à frente da África do Sul e da Arábia Saudita, fez 4-1 na Nigéria nas oitavas de final, acabou eliminada pelo Brasil por 3-2, um gol do Bebeto, 2 gols do Rivaldo. A Dinamarca saiu na frente, o Brasil virou, a Dinamarca empatou Jogaço. e o Brasil venceu por 3-2. Grandes jogos daquela Copa, viu? Um dos grandes jogos da Copa aí de 1998, a queda então da Dinamarca. Em 2018 ela disputou a Copa do Mundo, chegou às oitavas de final, ficou em segunda no grupo C, de novo atrás da França. Como eu falei, uma vitória, 2 empates e não perdeu. Ficou à frente aí do Peru e da Austrália. Nas oitavas de final, perdeu para a Croácia nos pênaltis por 3-2, depois de 1-1. No tempo normal, foram os 2 gols bem no inicinho do jogo, esse Croácia e Dinamarca. O jogo acabou ficando empatado em 1-1 e nos pênaltis a Croácia venceu por 3-2. Como eu disse, tem aí a campanha da Euro 92 que foi campeã, a Dinamarca que também é campeã da Copa das Confederações. Em 95 venceu a Argentina nos pênaltis. Além das eliminatórias aí nesse ciclo de Copa do Mundo, né? Disputou a Euro 2020, ficou em segundo no grupo B atrás da Bélgica, o grupo tinha ainda Finlândia e Rússia, venceu Gales por 4-0 nas oitavas de final, venceu a República Tcheca por 2-1 nas quartas de final e na semifinal foi eliminada pela Inglaterra, 2-1, gol da vitória da Inglaterra na prorrogação, e foi então semifinalista da Euro 2020. Na Nations League, a Dinamarca joga a Nations League B, ou jogava a Nations League B inicialmente. No primeiro ano, ela foi líder do grupo 4, vencendo aí Gales e Irlanda. Na Nations League 2020-21, ela subiu para a Nations League A, né, e ficou em segundo no grupo 2, atrás da Bélgica e à frente da Inglaterra e da Islândia. E nessa temporada, na Nations League 22-23, ela também vice no grupo 1, ficou atrás da Croácia por 1 ponto, à frente da França e da Áustria. Não vai disputar aí a próxima fase da Nations League. Nas eliminatórias, para chegar à Copa do Mundo, ela foi líder do grupo F, 9 vitórias, nenhum empate e apenas uma derrota. Ela marcou 30 gols, foi um dos melhores ataques aí das eliminatórias da Europa e sofreu apenas 3 gols. O grupo da Austrália tinha também Escócia, da Austrália não, da Dinamarca. Tinha Escócia, Áustria, Israel, Ilhas Faroe e Moldávia. Esse foi o grupo aí da Dinamarca nas eliminatórias, se classificando então para ficar no grupo D, não é isso? Grupo D? Grupo D, exatamente. Vamos lá então falar um pouco do time agora da Austrália, que tem variado muito o esquema. Em alguns jogos joga no 3-4-3, em outros jogos joga no 4-2-3-1, tem variado bastante ali o sistema, mas tem jogado mais, principalmente os principais jogos, com 3 zagueiros. O treinador é o Kasper Hjulmand, dinamarquês de 50 anos, ele está desde agosto de 2020 no comando da seleção, ele foi campeão dinamarquês pelo Nordsjælland, teve também uma passagem pelo futebol francês e assumiu a seleção em 2020. Nesse período, 33 jogos, 22 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. Tem bom retrospecto aí à frente da seleção dinamarquesa, que tem como principal jogador. Quer falar sobre ele, Cabido? O Højbjerg, né? Meia que do tá Tottenham, né? Joga esperando para ir para um time grande. como né? volante. Não, ele já está no maior time da Inglaterra. Joga bem,
consegue fazer a transição ofensiva muito interessante. Ele é um jogador de porte físico muito avantajado, né? Consegue fazer bons desarmes ali no meio campo. E também tem o Eriksen, né? O Eriksen que jogou também no Tottenham, estava na futebol italiano, agora é o meio armador do Manchester United, né? Que teve, inclusive, o problema na Euro de ter se quase morrido, né? Foi o jogo contra a Finlândia em Copenhague, Exatamente. ainda na primeira fase. A UEFA Euro em 2020, que foi em 2021, ela aconteceu em várias cidades da Europa e ele quase veio a óbito em campo, né? Aquele negócio foi complicado. Foi uma das cenas mais louco. tensas da história do futebol, aquela lá. E aí ele acabou conseguindo se recuperar. Muita gente achou que ele ia encerrar a carreira, conseguiu se recuperar, tá bem, inclusive um dos principais jogadores aí na última temporada. E aí ele saiu do Tottenham, foi pra Inter de Milão, e na Inter de Milão ele não pode atuar mais porque você não pode ter marca-passo jogando na Itália. Então Olha ele teve só. que se transferir novamente para a Premier League, hoje jogando no Manchester United. Sobre o Højbjerg, que é o principal jogador aí da seleção, tá na terceira temporada dele no Tottenham, foi contratado por 16 milhões de euros junto ao Southampton. Ele que foi revelado pelo Bayern de Munique, tá indo para sua primeira Copa do Mundo. E a principal destaque jovem aí, a principal promessa, o Andreas Skov Olsen, atacante, 22 anos, é um ponta-direita do Clube Bruges, que é a sensação aí da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa nessa temporada. Já está classificado o Clube Bruges para as oitavas de final, inclusive. Ele já marcou um gol, já deu uma assistência na Champions League. Jogador revelado pelo Nordsjælland. Passou pelo Bolonha, chegou ao Clube Bruges na temporada passada por 7 milhões de euros e é o titular ali da ponta direita do ataque da seleção dinamarquesa, que deve se classificar aí junto com a França nesse grupo. Muito bem, temos ali no gol o Schmeichel, que é filho do lendário Schmeichel. Campeão da Premier League com o Leicester, né? Foi campeão da Premier League com o Leicester, né? A maior zebra nos últimos, sei lá, quantos anos no futebol europeu, né? E o lendário é o Peter Schmeichel, que inclusive estava nesse jogo contra o Brasil em 1998.